Olá, sou o professor Danilo de Oliveira e na nossa videoaula de hoje nós vamos para um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito, que é relacionado à independência do Brasil, tá? E sem ter como deixar de comentar sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então, eu coloquei esse título aqui, mas eu vou falar também sobre a independência do Brasil. Então, são dois assuntos em um, né? A vinda da família real e a independência do Brasil. Tudo bem? Primeiro detalhe, tá? Na maioria dos livros didáticos aparece a expressão a vinda da família real para o Brasil. Eu não gosto, né? Acho historicamente errado, porque não vieram. Eles fugiram. Se pudessem ficar em Portugal, eles ficariam, mas foram obrigados. Então isso é importante que eu saiba, tá? Antes de comentar sobre a vinda, ou melhor, a fuga da família real para o Brasil, eu quero só explicar para vocês quando que isso aconteceu e como que o mundo estava na época, tá? Então, a fuga da família real aconteceu em 1807 para 1808, ou seja, século XIX. Nessa época, as principais potências, os países mais ricos do mundo eram a Inglaterra, evidentemente, onde havia começado a Revolução Industrial, e a França, que no período em questão estava sendo dominada pelo Napoleão Bonaparte, tá? A Europa tinha uma importante burguesia industrial. Eu já não tinha mais o mercantilismo como principal atividade econômica. A Europa já vivia uma fase de capitalismo industrial realmente, tá? O controle do Estado era cada vez menor e defendia-se ideias liberais, tudo bem? Ideias do liberalismo, ideias revolucionárias, ideias iluministas que defendiam a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Então, era um contexto bastante revolucionário na Europa, tá? Outra coisa, tá? No século XIX, vai começar a haver o quê? Um fim dos chamados pactos coloniais, daqueles países que tinham colônias. Então, é uma mudança importante que vai estar acontecendo no mundo, tá? Várias revoltas vão acontecer, separando as colônias de suas metrópoles, revoltas nos Estados Unidos, né? Acontecendo em seguida a proclamação da independência das 13 colônias em relação à Inglaterra, revolta no Haiti e uma série de outras revoltas, inclusive também no Brasil. No Brasil estavam acontecendo várias revoltas, algumas realmente de cunho emancipatório, querendo o quê? Libertar o Brasil. Então, nesse contexto de grande confusão, em 1808, chega a família real portuguesa no Brasil. Fugindo de quem, professor? Fugindo do avanço das tropas do Napoleão, que estava naquela época dominando praticamente toda a Europa. Quando eu falo em família real no Brasil, né, surgem ali duas figuras principais: o Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, a sua esposa Carlota Joaquina, né, sua mulher, que não se dava bem com o marido, viviam na maior parte do tempo separados, tiveram vários filhos, comprovados de Dom João realmente metade praticamente, né? Então, esses dois, né, vieram para o Brasil, depois voltaram para Portugal, depois das invasões napoleônicas. Tudo bem, pessoal? Continuando ali. Por que a família real veio para o Brasil? Fugiu de Portugal, né? Porque o Napoleão estava invadindo Portugal, porque Portugal não havia respeitado o chamado bloqueio continental. O Napoleão, a França, queria atacar, queria dominar a Inglaterra. E o único país da Europa que o Napoleão não conseguia dominar era a Inglaterra. Principalmente pelo fato da Inglaterra ser uma ilha, possuir uma marinha extremamente forte. O Napoleão, apesar do seu exército maravilhoso, ele não conseguia vencer os ingleses. A solução que o Napoleão encontrou foi fazer o quê? Proibir com que as nações da Europa
comercializassem com os ingleses. Na cabeça do Napoleão, se isso acontecesse, os ingleses se enfraqueceriam e aí eles acabariam sendo dominados. Deu certo? Não deu certo porque alguns países não respeitaram o bloqueio continental. Por exemplo, Portugal, depois a Rússia, tá? E por causa dessa falta de respeito com a ordem napoleônica, né, a França ataca Portugal e o rei foge para o Brasil, escoltado pela marinha britânica, e o povo português fica ali com os ingleses, se virando contra as tropas francesas. Bonito, né? Belo imperador corajoso que luta pelo seu país. Tá? Detalhe, né? Antes de vir para o Brasil, ele fez lá uma limpa no Banco de Portugal, tirou todo o ouro que havia e trouxe para o Brasil. Junto com o Dom João veio mais ou menos 10, 15 mil pessoas, os puxa-sacos, desculpem a expressão, mas é verdade, né? A nobreza vieram junto com o rei, deixando Portugal. Tudo bem, pessoal? Chegando no Brasil, quais que foram as primeiras medidas que o Dom João fez? Dom João chegou primeiro lá no Nordeste, na região de Salvador, ficou um tempo, depois foi para o Rio de Janeiro, que passou, né, a ser a capital do governo. Então, chegando no Rio de Janeiro, né, quais foram as primeiras medidas que o Dom João faz? Tá? Então, a primeira medida de maior importância foi a questão da abertura dos portos às nações amigas, que na prática representou o quê? O fim do pacto colonial. Como assim, professor? Até então, o Brasil só podia comprar e vender produtos de Portugal. Era proibido o comércio com outros países, né? Era o chamado exclusivismo comercial. Com a família real aqui, né? Com o Napoleão em Portugal, isso não fazia mais sentido, né? E a Inglaterra queria ter o seu comércio garantido. Então, Dom João faz uma lei, um decreto, que acaba com o pacto colonial e abre os portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra. Esse item sempre costuma cair em avaliações, em vestibular, tá? A questão da abertura dos portos. Mas além disso, o Dom João fez outras coisas também muito importantes. Vamos citar as principais, tá? Criação da Casa da Moeda, criação da imprensa régia, Faculdade de Medicina na Bahia, o fim do Alvará de 1785, que proibia a instalação de indústrias, manufaturas no Brasil, agora passou a ser permitido, a criação do Jardim Botânico, a criação da Biblioteca Nacional, ele trouxe artistas de fora para o Brasil, tá? Aqui não está especificado, mas o Dom João também melhorou muito a infraestrutura, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nessa época era uma cidade terrível, não tinha sistema de esgoto, não tinha água encanada, os moradores faziam as suas necessidades e jogavam na rua. Então o Dom João, ele vai fazer o quê? Vai fazer umas reformas urbanas, vai melhorar a cidade. Professor, então foi boa a vinda do Dom João para o Brasil, não foi? Foi. Olhando por esse lado, realmente a vinda dele trouxe grandes avanços. Então Dom João vai melhorar o país, já que ele estava morando aqui. Tudo bem? Um detalhe, né? Em 1809, ele vai anexar ao território brasileiro, lá em cima, a Guiana Francesa, em represália a quê? Ao ataque do Napoleão, tá? Em 1810, isso aqui sim é importante, eu não posso esquecer, o Dom João ele faz duas medidas importantes. A primeira, o Tratado de Aliança e Amizade, no qual ele se compromete a acabar com a escravidão, né? Demorou 80 anos para cumprir isso aí. E o mais importante, que também sempre cai em concursos, em vestibulares, né? Ele fez o Tratado de Comércio e Navegação, que criou taxas que beneficiavam quem? Beneficiavam a Inglaterra, tá? Só para exemplificar, qualquer produto inglês que entrasse no Brasil
pagava uma taxa de 15%. Tá? Os produtos que viessem de Portugal pagavam mais, por incrível que pareça, pagavam 16%. E os produtos de outros países pagavam 24%. Então, esse tratado de comércio e navegação foi feito na realidade para beneficiar quem? Para beneficiar a Inglaterra, que havia o quê? Apoiado a vinda da família real do Brasil. Lembrando, a família real portuguesa não sai de Portugal em 1808, sai no finalzinho de 1807 e chega ao Brasil em 1808. Só para lembrar, né, demorava uma viagem de navio nessa época, demorava praticamente 2 meses e meio, quase 3 meses. Tá? Veio a família real, Dom João fez reformas, criou várias coisas, criou o Banco do Brasil, implantou melhorias, mas nem tudo eram flores na vida do Dom João. Tá? O Brasil nessa época ele passou por inúmeras revoltas, né? Revoltas que inclusive queriam separar o Brasil de Portugal. O Dom João sentia já que mais cedo ou mais tarde iria acontecer a independência do Brasil em relação a Portugal, tá? Então foi um período muito difícil, muito crítico, e nesse período muito crítico, em 1817, né, nós temos a famosa Revolução Pernambucana, né? Começou em Pernambuco, mas se espalhou logo para outros estados do Nordeste, foi para Paraíba, foi para Alagoas, para o Rio Grande do Norte. Essa revolta era uma revolta que envolvia pessoas da elite e das classes mais populares. Eles queriam emancipar a região de Portugal, eles chegaram a tomar conta do governo, né? Eles chegaram a se proclamar independentes em relação à coroa portuguesa. Chegou a ser criada uma bandeira para o novo país, se é que nós podemos dizer em país, tá? Que é a bandeira de Pernambuco, né? Essa revolta aqui foi sufocada, mas mostrou para o Dom João e mostrou para a família real, mostrou para os portugueses que a questão do desejo em independência era grande, tá? Principalmente porque em 1815 a colônia já não era mais colônia, já havia sido elevada à categoria de Reino Unido, né? Então os desejos de separar ainda mais eram mais fortes, tudo bem? 1817, Revolução de Pernambuco, tá? Eles chegaram até a implantar um governo republicano dentro de um país monarquista, tá? Dentro de um país em que tinha o rei como principal elemento. Tá bom, pessoal? Tá? Então a família real chega em 1808, 12 anos depois, ainda no Brasil, lá em Portugal já estava tudo controlado, Napoleão já havia sido dominado há 5 anos praticamente, né? Vai acontecer lá em Portugal a famosa Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto, que acontece lá em Portugal, enquanto Dom João estava no Brasil, era uma revolução das elites, da burguesia, que queria, obviamente, o retorno do rei, queria que o Brasil voltasse a ser colônia, tá? Então Dom João, vendo o perigo de perder a coroa, ele faz o quê? Ele volta para Portugal. Volta para Portugal e deixa quem aqui no Brasil? Deixa o seu filho Dom Pedro I, tá? Dizem os historiadores, né, que Dom João deixou bem claro para o Dom Pedro I o seguinte: percebemos que está prestes a acontecer a independência, né? Muitas revoltas, ideias iluministas. Então, se você perceber, filho, que vai acontecer a independência, faça você primeiro, né? Porque aí pelo menos o poder continua com a nossa família. E foi realmente isso que aconteceu. Então, em 1821, Dom João volta para Portugal. Lá em Portugal, as cortes pedem para que o Brasil volte a ser colônia, pedem para que Dom Pedro volte também para Portugal, envia uma ordem para o Dom Pedro voltar, e aí acontece o chamado, né, Dia do Fico,
que o Dom Pedro afirma, né, que se é para o bem e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né, fica no Brasil. Já estou abrindo ali caminho para a independência. Aí em seguida Dom Pedro já vai convocar uma Assembleia Constituinte para o Brasil e finalmente no dia 22, né, no dia 7 de setembro de 1822, né, acontece a independência do Brasil. Naquele quadro famoso do Pedro Américo, né, aquele quadro representa bem, né, o que teria sido a independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga. Hoje nós já sabemos que a cena provavelmente não foi assim. O Dom Pedro não estava todo chique, elegante em seu cavalo, né, com os seus soldados. Dom Pedro voltava de uma viagem para Santos, já estava ali há 2, 3 dias na estrada, atravessando a serra, sujo, provavelmente fedorento. Esse tipo de trajeto não usavam geralmente cavalos, usavam mulas, né? É claro que o pintor, para mostrar um ato importante como a independência do Brasil, não ia colocar, né, Dom Pedro sujo, maltrapilho, montado numa mula, né? Mas hoje nós sabemos que a independência não aconteceu nos moldes, né, que é apresentado nesse famoso quadro do Pedro Américo. Então, no dia 7 de setembro de 1822, acontece a independência do Brasil. Tá bom? Professor, e aí? Mudou alguma coisa no Brasil com a independência? Mudou muito pouco. Por quê? O Brasil continuou sendo uma monarquia, o Brasil continuou sendo governado pelo mesmo governante, da mesma família, os Bragança, tá? Não foi acabado com a escravidão, então o Brasil continuou praticamente igual. O povo, pouca coisa mudou, tá? O Brasil deixou evidentemente de responder diretamente para Portugal, mas por outro lado, o Brasil se tornou muito dependente da Inglaterra. Então essa independência foi relativa, tá? Mas aconteceu a independência, pelo menos político-administrativa, no dia 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Só para complementar, né, eu esqueci de comentar algumas das reivindicações da Revolução do Porto, né? Falei que era uma revolução liberal da burguesia, que eles queriam criar uma monarquia constitucional contra o absolutismo, queriam o livre comércio, a volta de Dom João e o retorno do pacto colonial. Tá bom? Tudo bem? Bem rapidinho, né? Foi assim uma videoaula bem rápida. Falei sobre a vinda da família real para o Brasil por causa do Napoleão. Comentei sobre o que o Dom João fez aqui no Brasil quando ele chegou. Comentei também sobre como que estava o Brasil, as agitações, as revoltas já querendo a independência. Comentamos também sobre a Revolução do Porto, a volta do Dom João e a permanência do Dom Pedro aqui, já orientado pelo pai a proclamar a independência, caso ele percebesse que isso estivesse, né, ameaçando o poder da família dos Bragança. Tá bom? Então, a independência aconteceu, não mudou muita coisa para a população, mas teoricamente o Brasil se torna, né, finalmente um país independente em relação a Portugal, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar por e-mail, né? O e-mail está aparecendo aqui embaixo, prof.domingodeoliveira@gmail.com. Vou responder as dúvidas com o maior prazer do mundo, ok? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para você. Até mais.